Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Alberto e estou aqui para contar para vocês um pouquinho da história do desenvolvimento de uma área de pesquisa nas ciências biológicas. Sim, é a genética. Uma pessoa muito importante que, vamos dizer assim, iniciou tudo isso. Foi um monge. É um padre agostiniano. Você deve saber o nome dele, você já deve ter ouvido falar. Gregor Mendel, um cara lá que viveu, trabalhou, estudou, onde hoje a gente conhece como sendo República Tcheca. República Tcheca. Então, esse padre agostiniano tinha uma formação acadêmica muito forte, muito sólida, estudou na Universidade de Viena, ele era muito bom na matemática. E, padre, foi diretor de um mosteiro. O mosteiro é como a gente pode imaginar hoje, onde os padres vivem, no mosteiro tem igreja, no mosteiro tem colégio, ele era professor do colégio também, foi diretor do colégio agostiniano da região dele, lá na República Tcheca, né? E ele, paralelamente aos seus trabalhos do dia a dia, fazia pesquisa. Fazia pesquisa, ele queria entender como se davam os processos de transmissão das características dos seres vivos, e para isso ele cultivou, no colégio mesmo, no jardim do colégio, cultivou plantas que produzem ervilhas. Ele plantava ervilhas e fazia cruzamentos que ele determinava, ele fazia cruzamentos de variedades diferentes de ervilhas. Ele estudou a transmissão de 7 características. Então, essas características, que nós vamos chamar de variedades diferentes, ou é verde ou é amarela, variedades da cor, ou é lisa ou é rugosa, variedades da textura da casca dela, ou é vermelha ou é branca, variedades da flor. Essas variedades diferentes de características, ele pegava e fazia o cruzamento dessas plantas. Por exemplo, ele cruzava uma planta que produz ervilhas da cor verde com uma planta que produz ervilhas da cor amarela. E via o que é que os descendentes, como os descendentes apareciam, qual a cor. Né? Ele pegava uma planta de ervilha que tinha uma altura, uma estatura baixa, e cruzava com uma que tinha uma estatura alta. Ele percebeu algumas coisas que chamaram a atenção dele. Por exemplo, nessa época, era muito comum as pessoas acharem que os descendentes apresentavam características misturadas dos pais. A herança por mistura. E, veja-se interessante, ele percebeu o seguinte, ele pensou, peraí, se eu cruzo, né? Eu pego lá sementes produzidas por uma planta de estatura baixa, e cruzo com uma que tem uma estatura alta. E a herança, né, a transmissão dessas características para os seus descendentes for por mistura, eu deveria ter o quê? Eu deveria ter descendentes com alturas intermediárias, ao baixo e ao alto, alturas médias. E não acontecia isso. Sempre apareciam descendentes, todos, ou altos, ou baixos. Ele começou a perceber, então, que essa ideia de transmissão por mistura, né, de manifestar as características dos descendentes, manifestar as características misturadas dos pais, não parecia ser uma boa ideia. Resultado, depois de muito pesquisar, depois de muito pensar, ele falou assim, sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, nada de mistura e funciona da seguinte forma. O descendente do cruzamento, né, de duas plantas, vamos chamar de planta-mãe e planta-pai, né? O descendente dessas plantas recebe para cada característica um fator. Esses fatores que Mendel denominou, hoje nós chamamos de genes. Então ele falou assim,
São fatores. O que são fatores? Talvez algum dia alguém descubra. E sim, né? Hoje sabemos que são genes. Muito bem. Ele falou assim, ó, para um descendente manifestar a característica cor, por exemplo, ele tem que receber essa informação dos pais. Então, ele vai receber um fator para a característica cor da mãe, um fator para a característica pai. Portanto, cada indivíduo possui 2 fatores para uma determinada característica. Mas nem sempre os 2 fatores se manifestam. Às vezes, ele disse, um fator aparece predominando sobre o outro. Ele disse que o fator que aparece predominando sobre o outro, ele chamou de dominante. E aquele fator que aparece predominado, ou seja, que nem sempre se manifesta, ele chamou de recessivo. E produziu, a partir daí, os princípios, as bases que, depois de muitos anos, com Mendel já morto, estabeleceram os pilares da ciência nova que surgiu como genética em 1906. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena história que eu contei para vocês. Até mais. Tchau.